noite. Olá, boa noite. G7, grupo das maiores economias do mundo, anuncia ajuda de 20 milhões de dólares para combate às queimadas e reflorestamento da Amazônia. E o presidente Jair Bolsonaro duvida das intenções de outros países em ajudar a Amazônia. Fumaça de queimadas fecha aeroporto de Porto Velho e deixa o ar da capital de Rondônia bastante poluído. João de Deus deixa a cadeia para fazer exames. A defesa alega que o médium, acusado de centenas de abusos sexuais, não tem condições físicas de continuar em presídio. No Espírito Santo, uma foragida da justiça tenta escapar pela janela do banheiro de um hospital onde estava internada. Após protestos pacíficos, violência volta a atingir as manifestações em Hong Kong. 36 pessoas foram presas ontem. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O direito do cidadão está garantido na Constituição Federal e os deveres também. O exercício da cidadania é um dever que custa pouco, mas representa muito. Você vai conhecer agora 2 exemplos de trabalho voluntário que inspiram. O conceito aqui é socioambiental. Deste espaço saem cheiros e sabores. Os 420 metros quadrados da área pública, que estava abandonada e cheia de lixo, deram lugar a uma horta. São mais de 200 espécies de plantas alimentícias não convencionais. Tem a chaia, com mais nutrientes que o espinafre, a Ora pronobis, rica em ferro e proteína, 5 folhas dela equivalem a um bife. A moringa oleífera é a árvore da vida, tem nutrientes e vitaminas para combater a desnutrição. É muito bacana, o pessoal se empolga com isso, quer ver como é que o alimento dele cresce. Isso é fundamental para a vida de todo mundo. Por aqui, nada é desperdiçado, nem o tempo dos 40 voluntários que se revezam nas tarefas. Eu acho que a principal é que a gente ajuda nós mesmos a sermos melhor, a sermos mais calmos, mais tranquilos. E a comida que sai aqui é uma comida orgânica que pode ser distribuída para todo mundo. Ações como essa são prova de que cada um pode fazer a sua parte. O projeto começou com uma mobilização da comunidade, foi crescendo, chamou a atenção do poder público, que virou parceiro e a boa ideia ultrapassou a cerca. Hoje, os voluntários do Distrito da Saúde, além de ajudar em outras hortas, também participam da arborização da cidade. Que aqui era um terreno vazio, as pessoas não passavam aqui, né? Agora as pessoas passam e vêm, conversam. Acho que a parte social é bem grande. No outro lado da cidade, mais um gesto de amor ao próximo. O móvel, que parece uma casinha, fica na calçada de um prédio, na zona norte de São Paulo. Ali são colocadas roupas. Quem pode, doa. Quem precisa, usa. Sempre tem alguma coisa que serve? Sempre tem alguma coisinha que serve. Isso aqui a senhora está levando para quem? Pro meu neto, que está indo para a igreja. A ideia foi do Sérgio. E com o boca a boca, as peças vão chegando. É muito cômodo, nessa época de inverno, ficarmos dentro do nosso apartamento enquanto pessoas na rua estão passando frio. E eu já ouvi relatos de pessoas que morreram de frio. Não é fácil, não é fácil. Não custa fazer o bem. Melhor fazer o bem do que fazer o mal, não é? Começou a ser liberada hoje a primeira parcela do 13º salário dos aposentados. Agora é lei. Para quem ganha até um salário mínimo de aposentadoria, o pagamento começa hoje e vai até 6 de setembro. Para quem ganha mais, o dinheiro vai ser liberado a partir do dia 2 de setembro. O pagamento será de 50% do valor do 13º e não haverá desconto de imposto de renda. O pagamento do 13º salário antecipado já vinha ocorrendo desde 2006 por meio de decretos. No último dia 6, virou lei.
através da medida provisória número 891, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Cerca de 30 milhões de pessoas serão beneficiadas. Muitos aposentados devem usar o dinheiro para pagar contas atrasadas, já que 9,5 milhões de idosos brasileiros estão endividados. Por lei, tem direito à gratificação quem recebeu durante o ano aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade. Com o dinheiro no bolso dos aposentados e pensionistas, a expectativa é de que quase 22 bilhões de reais devem ser injetados na economia brasileira. Quebra um belo galho dos aposentados e a injeção de 22 bilhões na economia não resolve tudo, mas é um alento muito bom. Você é do tipo de pessoa que guarda rancor? Vários estudos já mostraram que esse hábito pode causar alguns tipos de câncer. A questão agora é que esse sentimento pode provocar também problemas no coração. Perdoar nem sempre é fácil. Você, por exemplo, consegue perdoar? Eu acho muito difícil perdoar, assim. No meu processo, assim, geralmente eu costumo não me vingar. Mais ou menos. Acho que depende do caso, né? Depende da gravidade do que tem que ser perdoado, eu acho. A partir do momento que você perdoa uma pessoa, você deixa de sentir aquilo e você esquece e consegue conviver melhor. Mas o perdão pode salvar a sua vida. É o que revelou um estudo desenvolvido por essa psicanalista. A pesquisa foi feita com 130 pacientes, 65 que já infartaram e outras 65 que nunca tiveram problemas com o coração. O resultado apontou que a falta de perdão está ligada a um risco maior de uma pessoa sofrer um infarto agudo do miocárdio. Os participantes infartados, eles mostraram maior incidência de respostas do tipo não estou disposto a perdoar, maior do que aqueles sadios. Para a comunidade médica, o estresse e os problemas emocionais são sim fatores de risco para as doenças cardiovasculares. A dona Fátima, de 64 anos, é um exemplo disso. Ela já sofreu 5 infartos e atribui todos eles às mágoas do passado. É isso, dona Fátima? Exatamente. Mágoa reverte a isso. Tristeza também. Problemas cardíacos. Muitas pessoas que te magoaram. Bastante. Amigos, filhos, a vida. A Caroline não chegou a infartar, mas teve ataques de pânico e palpitações também por questões emocionais. A gente não percebe as mágoas e as culpas que a gente guarda, porque muitas vezes a gente supera o que está acontecendo no momento, mas às vezes a gente sente culpa por coisas que a gente não tem nem ideia. Na prática clínica, as pessoas que guardam rancor, as pessoas que têm aquela sensação que ainda vão se vingar, elas têm uma energia muito ruim, liberam adrenalina, aumenta a frequência do coração, sobem a pressão, abaixam a imunidade. O estudo também mostrou que 31% das pessoas que infartaram tiveram perda significativa da fé. Já entre os que não infartaram, a perda foi de 9%. Para a autora da pesquisa, o perdão traz inúmeros benefícios. Se você diminui os seus sentimentos negativos, emoções negativas, você diminui a produção de substâncias que são nocivas para o seu organismo. Perdão melhora a saúde. Leis que garantem uma série de direitos à saúde da mulher não são respeitadas. Uma das maiores preocupações é com a dificuldade de acesso aos exames que ajudam a prevenir o câncer de mama. Natália descobriu sozinha um nódulo na mama direita e procurou atendimento na rede pública de saúde. Como teve dificuldade até para marcar uma consulta, decidiu pagar um médico particular. Quando saiu o resultado da biópsia, ela voltou ao SUS. Ao invés de me encaminharem já com todos os exames que eu tinha para cirurgia, para retirada, não, me pediram uma mamografia.
E aí demorou mais um tempo. A solução, mais uma vez, foi o atendimento particular. Até a cirurgia para a retirada do nódulo ela pagou. Descobrimos que aquele nódulo que eu tinha visto, né, ele já tinha se tornado do 0, que era inconclusivo, para uma categoria 4, que é alguma chance X de ser câncer. A legislação brasileira garante uma série de direitos para a saúde da mulher. Entre eles, a realização de mamografias anuais pelo SUS a partir dos 40 anos de idade. Mas a realidade de quem depende da rede pública mostra que, muitas vezes, a lei não é cumprida. A gente sabe que, em termos de saúde pública, a gente ainda está muito atrasado no rastreamento, principalmente do câncer de mama. A mais nova lei entrou em vigor no mês passado. Ela amplia o direito à cirurgia plástica reconstrutiva da mama nos casos de mutilação decorrente do tratamento de câncer. Hoje ela tem o direito de passar por uma cirurgia e fazer a simetrização, tentar fazer uma cirurgia para deixar as mamas o mais parecidas possível. E com o atendimento público precário, muitos pacientes dependem da justiça para garantir os direitos. Ela tem que procurar a defensoria pública da sua cidade. Caso não tenha, vá até o fórum da sua cidade, onde que vai ser nomeado um advogado dativo. Não será cobrado nenhum centavo para o serviço, o Estado que tem que remunerar esse advogado e o serviço será efetivado jurídico. No caso da Natália, da primeira consulta pelo SUS até o retorno para marcar a cirurgia, que ela acabou fazendo num hospital particular, foram 7 meses. A gente percebe que hoje tem muita lei branca, né? É aquela lei que está no papel, mas nem sempre ela é colocada em prática, principalmente por falta de estrutura. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte informou que não há fila para marcar mamografia e que segue todas as recomendações do Ministério da Saúde. Sobre o caso específico da Natália, que mostramos na reportagem, a pasta afirmou que entre fevereiro e maio deste ano, a paciente passou por 6 atendimentos e faltou a consulta em que seria feita a avaliação do resultado dos exames. O corpo da escritora, atriz e apresentadora Fernanda Young foi enterrado na tarde de ontem em São Paulo. Fernanda morreu aos 49 anos. O velório foi neste cemitério na zona sul de São Paulo e reuniu amigos e parentes. Fernanda Young estava no sítio da família na cidade de Gonçalves, em Minas Gerais. Na tarde do último sábado, ela teve uma crise asmática seguida de uma parada respiratória. Chegou a ser socorrida, levada para um hospital, onde faleceu. A atriz Fernanda Nobre ensaiava a última peça da Fernanda Young. Sexta-feira a gente ensaiou, sábado a gente se falou o dia todo, estava tudo bem. Estávamos trocando coisas sobre o espetáculo, sobre a vida. Foi uma fatalidade porque não tinha nada, ela estava ótima. Profissional respeitada, criou séries de sucesso, foi colunista, interpretou e apresentou programas de TV. Intensa, explosiva, revolucionária, engraçada, sarrista, mas uma mulher muito inteligente. Fernanda é a famosa irrepetível. Dá para aprender com pedaços dela. Maravilhosa, super trabalhadora, super criativa e das pessoas mais corajosas que eu já conheci, do tipo, pensava, falava e agia igual. Fernanda deixa marido e 4 filhos. Uma nova estação do monotrilho foi inaugurada hoje na zona leste de São Paulo. A estação Jardim Planalto, da linha 15 Prata do monotrilho, foi aberta ao público por volta das 10 horas da manhã. Sua construção começou em 2009 e a inauguração era prevista para 2012. Após 8 meses de paralisação, o governador João Dória e o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, retomaram as obras paradas e entregaram a estação 2 meses antes do prazo estabelecido. Todas as obras serão retomadas gradualmente, consistentemente, e os cronogramas serão cumpridos. Vamos inaugurar mais 3 estações até o final deste ano: Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus. A estação deve receber 12 mil passageiros por dia e vai facilitar a vida dos moradores que se deslocam da região de Sapopemba, na Zona Leste, até a Vila Madalena, na Zona Oeste de São Paulo. Bom, o monotrilho é mais um exemplo da incúria com que o dinheiro público é tratado neste país. Por mais razões
que a gente possa conhecer, jurídicas, há outras desculpas, há milhares de obras públicas paralisadas no país. Além de não estarem disponíveis para que quem necessita, essas obras acabam custando muito mais caro a todos nós, que já pagamos impostos extorsivos. E, por falar em extorsão, surge agora no Congresso uma ideia infeliz de tungar a população, prorrogando o pagamento dos precatórios, jogando mais para frente. Isso é uma vergonha. Pesquisa CNT-MDA, divulgada hoje, traz nova avaliação do governo de Jair Bolsonaro. A pesquisa do Instituto MDA para a Confederação Nacional do Transporte ouviu 2.002 pessoas entre quinta-feira e domingo. 29,4% dos entrevistados consideram o governo Jair Bolsonaro ótimo ou bom. Os que avaliam o governo como regular são 29,1%. 39,5% avaliam como ruim ou péssimo. 2% não sabem ou não responderam. O levantamento também mostra que a aprovação ao desempenho pessoal do presidente é de 41%. Já a reprovação ao desempenho pessoal de Bolsonaro ficou em 53,7%. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. É preciso ler a pesquisa com atenção. Para vários especialistas, a partir desses números, Bolsonaro se reelegeria se a eleição fosse hoje. É bom lembrar que o presidente recebeu a economia em frangalhos, obra dos governos do PT. Certamente, a partir da aprovação da reforma da Previdência e uma reforma tributária, o país poderá retomar com ímpeto o desenvolvimento, reduzir o desemprego, aliás, que são os principais itens que puxam para baixo a imagem do governo e do presidente. A Polícia Federal acusou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o pai dele, César Maia, por supostamente terem solicitado e recebido repasses da Odebrecht. De acordo com o inquérito enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal concluiu que Rodrigo Maia e seu pai, o vereador César Maia, ambos do DEM, cometeram os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral. Os dois são acusados de receber contribuições indevidas nas eleições de 2010 e 2014, a partir de doações eleitorais feitas pelo Grupo Petrópolis, quando o verdadeiro doador era o Grupo Odebrecht. A Procuradoria-Geral da República tem 15 dias para decidir se oferece ou não denúncia contra Maia e o pai dele, com base nesses fatos. As culpas, é claro, não estão entre quem investiga, denuncia e julga. Estão com aqueles que supostamente cometeram crimes. Mas Rodrigo Maia tem hoje uma posição importantíssima no xadrez político brasileiro. Não só por seu cargo de presidente da Câmara dos Deputados, mas por sua ação positiva. Mas hoje, essa é uma avaliação que não serve nem pode servir, como querem muitos, para deter a ação da justiça. O presidente americano Donald Trump mudou o tom e afirmou que o país pode fazer negociações com a China sobre a guerra comercial. Segundo Donald Trump, os dois países já estão em contato e vão iniciar uma negociação em breve. Durante a cúpula do G7 na França, Trump também elogiou Xi Jinping e disse que o presidente chinês é um grande líder. O presidente americano foi questionado por um repórter sobre elogiar Xi Jinping um dia e adotar medidas contra ele no dia seguinte. Trump rebateu, dizendo que é este o seu jeito de negociar. Sorry, it's the way I negotiate. O vice-premier chinês Liu He também se pronunciou e disse que a China está disposta a resolver a questão por meio de cooperação.
Ele também afirmou que o país asiático se opõe firmemente à intensificação da guerra comercial. Na última sexta-feira, as duas potências econômicas anunciaram novas e rígidas tarifas sobre produtos. O dólar comercial fechou o dia em alta de 0,37%, cotada a R$ 4,14. É o maior valor em 11 meses. Durante o dia, a moeda americana chegou a ser cotada aos R$ 4,16, maior patamar desde 14 de setembro do ano passado, um mês antes das eleições presidenciais. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel, realizou em parceria com o Superior Tribunal de Justiça um seminário para discutir a Lei Geral de Proteção de Dados na Economia Digital e os desafios na regulação do setor. E a Rede TV marcou presença com a repórter Renata Teodoro, que mediou um dos painéis. Então nós vamos direto a Brasília conversar com a Renata ao vivo. Como é que foi, Renata, esse seminário cuja mesa, uma das mesas, você mediou? Oi, Boris. Boa noite para você, para Amanda e para todo mundo que está acompanhando a gente. Boris, esse seminário ele foi dividido em vários painéis. E aí o último painel foi mediado pela jornalista Mara Luque, do canal My News. E aí esse painel contou com a presença dos coordenadores científicos do evento, que é o ministro Luiz Felipe Salomão, aqui do STJ, e do presidente da Abratel, o Márcio Novaes. E aí, nesse painel, eles fizeram um apanhado de tudo que foi falado hoje, durante o dia, aqui. E aí, a Mara, por exemplo, falou sobre a importância de se discutir a proteção de dados, mas falou também sobre como é que a gente pode fazer o uso desse avanço tecnológico como uma forma positiva para as nossas vidas. O ministro Salomão falou, por exemplo, sobre as fake news, que foram um dos principais temas discutidos aí nas eleições, e falou do papel do judiciário para garantir a democracia e a igualdade também nas disputas. O evento ele começou às 10 da manhã e contou com autoridades do judiciário e do meio acadêmico também. Vamos acompanhar na reportagem. Um auditório lotado. Jornalistas, advogados, magistrados, radiodifusores de todo o país prestigiaram o seminário Comunicação e Novas Tecnologias, Proteção de Dados e Simetria Regulatória no auditório do Superior Tribunal de Justiça. Na abertura, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, destacou como a utilização dos dados influencia na nossa democracia. Eu acho que esse debate aqui é muito importante para que a gente possa olhar de hoje o futuro e avaliar o marco regulatório já existente e o que nós vamos precisar construir daqui para frente. O deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que foi o relator da medida provisória da proteção de dados pessoais na Câmara, foi homenageado. A MP foi convertida em uma lei sancionada em julho, que cria a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela passará a vigorar daqui a um ano, em agosto de 2020. Eu considero que o Brasil tem o desafio de sintonizar a sua legislação com os desafios do tempo presente. E a economia digital, em particular, a economia de dados, tem um potencial econômico bastante importante. E foi justamente o equilíbrio desses desafios que deram o tom da palestra de abertura, com o escritor Augusto Cury e o professor e pesquisador de tecnologia Ronaldo Lemos. Somos seres humanos em construção, mas estamos perdendo o que sempre fomos na era digital? Estamos perdendo a nossa humanidade? Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de complexidade. E em tecnologia, a gente tem um problema que é a assimetria da informação. Tem gente que está enxergando uma coisa, tem gente que está enxergando outra, e, obviamente, quando você toma decisão com informação incompleta, muitas vezes você não consegue enxergar um palmo na frente dos olhos. Para o ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, a visão dos dois lados da moeda no primeiro painel foi um diferencial positivo. As duas exposições se casaram muito bem, permitiram e vão permitir uma reflexão muito densa que fazemos conosco mesmo sobre essa proteção de dados, sobre a forma regulatória, como isso
o avanço das tecnologias. O segundo painel, mediado por mim, discutiu a responsabilização e simetria regulatória, desafios para o equilíbrio do mercado digital. Agora, com esse diploma legal, com a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem uma proteção muito mais abrangente que envolve os aspectos essenciais da vida privada das pessoas. Nós estamos discutindo hoje como essas leis podem estabelecer limites, proteção, porque todos nós precisamos manter esse nosso direito de privacidade, pelo menos num nível mínimo. O tema do painel seguinte foi os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados na economia digital e teve como debatedores a professora Laura Schertel Mendes e os ministros Ribeiro Dantas, Antônio Saldanha Palheiro e Paulo de Tarso Sanseverino. Uma das preocupações que se deve ter, além do aspecto do trabalho da autoridade, que é um trabalho extremamente importante, mas também esses aspectos que vão vir em termos de direitos individuais ou coletivos, mas que vão chegar no Poder Judiciário e que vão ensejar algumas centenas, alguns milhares de novas demandas. O presidente da Abratel, Márcio Novaes, destacou a importância da proteção de dados. Os dados, as informações, tudo que as pessoas, todo cidadão disponibiliza a um órgão público ou privado, isso envolve soberania? Esse é o nosso entendimento que sim. A troca de farpas entre o presidente Bolsonaro e o presidente da França, Emmanuel Macron, continua. Hoje, Bolsonaro questionou o interesse de outros países em ajudar no combate às queimadas na Amazônia. O questionamento foi um recado direto ao presidente francês Emmanuel Macron. Ele foi um dos articuladores das discussões do G7, que resultaram na liberação de 20 milhões de dólares para ajudar no combate às chamas na região amazônica. Será que alguém ajuda alguém, a não ser uma pessoa pobre, né? Sem retorno? O que está de olho da Amazônia? O que eles querem lá? Bolsonaro disse que amanhã, durante uma reunião com os governadores da região, vai explicar os reais motivos do interesse internacional na Amazônia. O encontro com os governadores foi um pedido deles, numa tentativa de apresentar ao governo federal os problemas da região. Essa é bom para amanhã na reunião dos governadores, espero que não percam, tá? Que o Brasil vai entender qual o interesse externo no Brasil. Apesar do G7 ter colocado a participação de ONGs no processo de liberação do dinheiro como uma das condições para a doação, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que quem vai decidir a distribuição dos recursos será o governo. Quem vai decidir como usar recursos para o Brasil é o povo brasileiro e o governo brasileiro. De qualquer forma, a ajuda é sempre bem-vinda. Do Caixa do Brasil, já foram disponibilizados 38 milhões e meio de reais para o combate às queimadas. O dinheiro estava contingenciado e foi liberado neste domingo para cumprir a garantia da lei da ordem, determinada por Bolsonaro. A medida estabelece que as Forças Armadas ajudem no combate aos incêndios e já foi oficialmente solicitada por 7 estados: Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Mais recursos também podem ser liberados. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou favoravelmente ao uso do dinheiro recuperado pela Operação Lava Jato nas ações de combate aos incêndios. A verba está bloqueada por uma decisão do relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. Se ele decidir liberar o dinheiro, mais de 1 bilhão poderá ser aplicado. O pedido para a liberação dos recursos foi feito pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que também é favorável ao recebimento da ajuda internacional. Claro, receber ajuda, por que não? O Brasil é um país que hoje vive dificuldades financeiras. Eu não vejo problema do Brasil aceitar a ajuda nessa e outras áreas, contanto que fique claro, né, que a região amazônica, como todo o território nacional, a soberania do Estado brasileiro. Além dos recursos internacionais, Bolsonaro anunciou pelo Twitter que negociou com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu o envio de um avião com apoio especializado para o combate às chamas. Em outra frente, a Procuradoria-Geral da República fez uma reunião com os procuradores estaduais da Amazônia Legal para alinhar a atuação do Ministério Público. Há suspeita de ação orquestrada, há suspeita de uma atuação que foi longamente cultivada para chegar a esse resultado. E o que nós percebemos da conversa de hoje é que há sinais disso, há elementos que justificam a abertura de inquéritos
para investigar e punir os infratores. Já a Polícia Federal iniciou hoje as ações no âmbito da Operação Verde Brasil, com o objetivo de identificar, reprimir e investigar eventuais delitos ambientais perpetrados na região da Floresta Amazônica. A PF também começou a investigar a denúncia de que 70 pessoas, entre sindicalistas, grileiros, produtores rurais e comerciantes, se reuniram num grupo de WhatsApp para articular o que ficou conhecido como o Dia do Fogo, no Pará, que teria ocorrido no dia 10 de agosto, quando a mata às margens da BR-163 foi incendiada. É muito difícil provar que estão incendiando, é muito difícil o flagrante de alguém tentar incendiar. Enquanto o governo brasileiro apressa-se em tomar providências e tenta apagar o fogo do quadro político internacional francamente desfavorável, lá vem Macron com a ideia abstrusa de internacionalização da Amazônia, que, de quanto em vez, sai da cabeça de um governante supostamente preocupado com a preservação da região. Ficou óbvio que o presidente francês, com baixíssima popularidade, tentou usar o fogo para assumir um protagonismo e desviar a atenção da população francesa dos problemas do país. Acabou sendo uma voz isolada, sem a concordância de importantes países europeus e os Estados Unidos. Em Rondônia, a fumaça das queimadas fechou o aeroporto internacional de Porto Velho. Em Porto Velho, a segunda-feira amanheceu novamente encoberta por uma cortina espessa de fumaça. Há quase um mês, essa tem sido a cena nos municípios e na capital do estado. Se as horas passam, o problema piora, pois a fumaça vinda da floresta estaciona sobre a cidade. Não tem como fugir da situação. Hoje, o aeroporto internacional Jorge Teixeira foi fechado totalmente para pousos e decolagens por 2 horas. Apenas por volta do meio-dia, a Infraero autorizou a decolagem de um voo doméstico. No final da tarde, 5 voos eram previstos para decolar de Porto Velho ainda nesta segunda-feira. Segundo a Infraero, o aeroporto já foi fechado 3 vezes neste mês de agosto por baixa visibilidade. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, garantindo a lei e a ordem na última sexta-feira, não conseguiu até o momento atenuar a situação das queimadas aqui em Rondônia. Nesta segunda-feira, o Exército passou a encabeçar as operações comandadas sem grandes efeitos pelo governo do estado. O presidente da República ele emitiu o decreto, em que poderia ser requisitado pelo governador a garantia da lei e da ordem. Sendo assim, passando o comando desta operação para o Exército Brasileiro, que fará a coordenação dessa nova operação, de uma operação mais macro. Ainda no sábado, a Força Aérea Brasileira deu início aos trabalhos de combate a incêndios na Amazônia. 2 aeronaves C-130 Hércules partiram da base aérea de Porto Velho. Os aviões são operados pelo 1º Esquadrão do Grupo de Transporte. A FAB integra o esforço conjunto, coordenado pelo Ministério da Defesa no combate aos incêndios que atingem principalmente Rondônia, Amazonas, Pará, além do estado do Mato Grosso. Nesta segunda-feira, uma coletiva marcada para falar sobre a atuação do Estado frente às queimadas foi cancelada. O motivo estaria na assinatura da GLO pelo presidente da República, transferindo as ações para o Exército Brasileiro. Hoje, segundo a assessoria do Exército, houve a transição e ajuste de diretrizes. Na quarta-feira, a instituição deve falar sobre o resultado da operação na Amazônia, no Cipã, em Porto Velho. No Acre, o jogo da Série C do Campeonato Brasileiro teve de ser paralisado por causa da fumaça das queimadas. A partida entre Atlético Acreano e Luverdense teve que ser interrompida aos 25 minutos do primeiro tempo. As imagens mostram o campo tomado pela fumaça. A queimada acontecia perto do estádio. O narrador se assusta. Chegamos no campo, cara. O Acre está em estado de emergência por causa da série de queimadas que ocorrem no estado. O número de atendimentos por problemas respiratórios disparou na rede municipal da capital Rio Branco. Vamos saber então como fica o tempo amanhã em todo o Brasil com a Gabriela de França.
Olá, boa noite para todo mundo. As queimadas continuam sendo assunto, elas têm devastado boa parte aí da Amazônia. A boa notícia é que amanhã a chuva deve aparecer em praticamente todo o norte do Brasil. Só em Palmas é que o tempo fica seco. Essa chuva não resolve o problema das queimadas, mas já vai ajudar a dar uma boa aliviada aí, né? As pancadas vão se espalhar, portanto, em grande parte aqui do norte, pegando também Mato Grosso, oeste do Mato Grosso do Sul, até o norte do Rio Grande do Sul. Na capital do Amazonas, em Manaus, pancadas de chuva ocorrem entre a tarde e a noite, o ar vai estar muito abafado, temperaturas entre 26 e 36 graus. Na quarta-feira, para de chover. Em Cuiabá, a gente até vai ter um aumento de nuvens, mas nem sinal de chuva, o tempo fica seco e quente, 36 graus de máxima. Agora a gente vai para o sul do Brasil, em Porto Alegre chove pela manhã, mas à tarde o tempo volta a ficar firme, continua assim na quarta-feira e as tardes serão quentes, 26, 28 graus. No nordeste do Brasil, o tempo fica instável ainda durante essa semana na costa leste da região. Chove ainda entre o litoral norte da Bahia, de Sergipe e de Alagoas. Mas é o sol que vai predominar, ele aparece em todo o país amanhã. Inclusive tem alerta para baixa umidade do ar, o tempo fica muito seco, especialmente aqui, olha, nessa área em destaque, no interior do país. Na capital paulista, a semana vai ser seca, sem chuva, o sol brilha forte aí durante todos os próximos dias e as temperaturas entram em elevação, a máxima chega aos 27 graus na quinta-feira, mas pela manhã e à noite ainda faz frio, mínima de 12, 13 graus. E em todo o Brasil, em praticamente todas as capitais, vai fazer calor durante a tarde. No Rio de Janeiro, máxima de 26 graus, 25 em Belo Horizonte, 27 em Brasília e calorão de 35 graus em Porto Velho. Com tempo seco desse jeito, não esqueça de beber bastante água. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau. E no final da tarde, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma reunião no Ministério da Defesa para discutir os resultados das ações adotadas desde sexta-feira. Na saída do encontro, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, afirmou que a situação está sob controle. Tem-se alardeado um pouco, a situação está fora de controle, não está mesmo. Não está mesmo. Já tivemos picos de queimadas em outros anos muito maiores ou maiores do que esse ano aqui. E pela primeira vez foi empregado numa rapidez muito boa, que eu fico orgulhoso das nossas Forças Armadas e dos outros órgãos, demos uma resposta rápida. E a situação, é lógico que a situação não é simples, mas ela está sob controle e já arrefecendo bem. Ajuda internacional. Nos interessante agora as ajudas em termos de meios disponíveis. E ela é bem-vinda. Uma foragida da Justiça tentou escapar pela janela do banheiro de um hospital de Linhares, no Espírito Santo, onde estava internada. As imagens feitas por um internauta mostram o momento em que a mulher foragida do sistema prisional do Espírito Santo escapa pela janela do banheiro do Hospital Geral de Linhares, no norte do estado. Mesmo mancando, ela consegue deixar o local e atravessar a rua. O caso aconteceu na tarde desse domingo. De acordo com a direção do hospital, a mulher estava internada, aguardando uma cirurgia na perna, quando foi constatado que ela apresentou um nome falso para dar entrada na unidade. A Polícia Militar foi então acionada para fazer a escolta da foragida. Quando soube que poderia ser transferida para a capital do estado, a interna decidiu tentar escapar. Ainda segundo a direção do hospital, a janela do banheiro por onde a detenta saiu passou por uma manutenção na manhã dessa segunda-feira. A Polícia Militar conseguiu capturar a foragida, que foi encaminhada ao presídio de Colatina, no noroeste do Espírito Santo. Pela segunda vez em menos de uma semana, o médium João de Deus deixou o presídio para fazer exames. João de Deus desceu do carro da escolta penitenciária usando uma muleta. Ele foi avaliado por psiquiatras, médicos clínicos e ortopedista, todos do Tribunal de Justiça de Goiás. O pedido de perícia foi feito pela defesa do médium, que alega que ele não tem condições de saúde para continuar no presídio. Na última sexta-feira, João de Deus já havia deixado a prisão para fazer uma tomografia computadorizada. Os resultados dos exames devem ficar prontos em até 15 dias. João de Deus, que está preso desde dezembro do ano passado, é acusado de abuso sexual por centenas de mulheres. Segundo as vítimas, os crimes foram cometidos durante os atendimentos espirituais na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. Ele nega as acusações.
Uma sobrevivente da queda de um helicóptero no sábado à noite em Goiás contou à polícia que o piloto e as passageiras haviam consumido bebida alcoólica horas antes do voo. As vítimas foram enterradas hoje. A sobrevivente foi ao velório de uma das amigas, mas não quis revelar o nome e nem falar sobre o acidente. De acordo com o IML, a servidora pública Miriam Fontana e a advogada Micaele Damasceno morreram afogadas. O piloto Ricardo Barros sofreu politraumatismo e também se afogou. Eles retornavam de um passeio e iriam pousar próximo a um hotel na cidade de Buriti Alegre. A sobrevivente contou à polícia que todos haviam bebido em uma festa antes de entrarem no helicóptero. Em imagens postadas nas redes sociais, a aeronave aparece horas antes, realizando manobras arriscadas. A polícia, no entanto, não soube dizer se ela era pilotada por Ricardo Barros. Ainda segundo os investigadores, o helicóptero tinha licença para voar à noite, mas não naquele local. A sobrevivente foi lançada para fora do aparelho após a queda. Ela nadou e foi resgatada por um barco. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que o helicóptero estava com a documentação em dia e tinha condições regulares de voo. Os destroços vão passar por perícia, que deve apontar a causa do acidente. Os protestos em Hong Kong atingiram o nível de violência mais alto das últimas 13 semanas. Neste domingo, 36 pessoas foram presas durante a manifestação. Veja na reportagem do correspondente da Rede TV na Ásia, Marcelo Espíndola. Depois de uma leve trégua, a violência voltou com uma brutalidade que ainda não tinha sido vista em Hong Kong. Durante o confronto com os manifestantes no bairro Tsuen Wan, policiais da tropa de choque sacaram as armas e deram tiros para o alto. Em seguida, apontaram os revólveres para a multidão, que recuou. Em outro momento, a polícia usou canhões de água para dispersar os manifestantes. O spray de pimenta voltou à cena e muito gás lacrimogêneo. Alguns dos manifestantes responderam jogando tijolos e outros objetos. Este deputado de oposição ao governo de Pequim condenou o uso de arma de fogo, dizendo que a polícia aumentou o ódio e considerou a violência desnecessária e inaceitável. Já o porta-voz da polícia falou que 21 oficiais ficaram feridos e que a repressão foi necessária. Com a volta da violência, retornou também a ameaça de intervenção do exército da China. Depois do confronto de domingo, a agência estatal chinesa Xinhua publicou um editorial dizendo que o governo central deveria intervir, pois a cidade pode ir ao abismo. Este grupo foi flagrado destruindo semáforos, mas ainda não está claro se eram pessoas tentando se passar por manifestantes. Neste domingo, uma das poucas manifestações pacíficas foi dos familiares de policiais, que apoiaram uma das demandas dos manifestantes, pedindo inquérito independente para apurar o abuso da violência. Este familiar, que não quis se identificar, reconheceu que algumas autoridades perderam a paciência e agiram com a emoção. Este morador também resolveu apoiar o protesto. Disse que o apartamento fica cheio de gás lacrimogêneo, que os cachorros espirram o tempo todo e que a polícia não deveria usar de tanta violência. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. Um crime violento está mobilizando a polícia de Portugal. 2 homens, um deles brasileiro, são suspeitos de assaltar e sequestrar um idoso e a sobrinha dele. Antes de serem libertadas, as vítimas foram baleadas. Os detalhes com Peterson Isidoro, de Lisboa. Os assaltantes invadiram a casa do aposentado na madrugada de domingo. O ex-bancário de 75 anos, que tem câncer, estava na companhia de uma sobrinha quando os criminosos entraram no imóvel anunciando o assalto. O caso aconteceu na Pacata Sobral, aldeia localizada na cidade de Lourinhã, que fica a 70 quilômetros de Lisboa. O aposentado, que é dono de várias propriedades rurais na região, foi obrigado a entregar todo o dinheiro que guardava em casa. A sobrinha, que tem 53 anos, também foi rendida.
As vítimas foram violentamente agredidas e levadas como reféns pela dupla no carro da própria família. O tio e a sobrinha ficaram amarrados durante todo o tempo que estavam em poder dos assaltantes. E antes de serem abandonados, eles foram baleados na cabeça. Os dois sobreviveram e disseram aqui na polícia que reconheceram pelo sotaque que um dos assaltantes é brasileiro. A mulher foi encontrada ao lado desta igreja, enrolada apenas em um lençol. A polícia apura agora se ela também foi vítima de estupro. Essa testemunha disse a uma emissora portuguesa que a encontrou muito machucada. E viu uma senhora mergulhada num cobertor, com as mãos atadas com sangue e os pés com sangue também, a pedir-me socorro. Eu até julguei que fosse o espancamento, que eu não conhecia a senhora. E eu depois chamei as autoridades. O aposentado foi localizado 6 horas depois, numa região de mata fechada. Tio e sobrinha estão internados em estado grave. Equipes da Guarda Nacional e da Polícia Judiciária foram mobilizadas para localizar os suspeitos, que continuam foragidos. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. Depois da Casa Branca, Hollywood. O ex-presidente americano Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama lançaram o primeiro documentário da produtora do casal. American Factory mostra a transformação de uma comunidade de Ohio depois que uma empresa chinesa assumiu o controle de uma fábrica de automóveis abandonada. Veja com a correspondente Luciana Camargo. Em 2008, durante a recessão americana, milhares de trabalhadores perderam os empregos numa indústria automobilística de Moraine, no estado de Ohio. 6 anos depois, cerca de 1.000 deles foram contratados por uma empresa chinesa para produzir vidros automotivos na mesma fábrica. A contratação foi feita pelo bilionário Carl DeWang, que resolveu colocar americanos e chineses lado a lado para trabalhar juntos e trocar experiências. A atitude de DeWang e o resultado dessa parceria estimularam o casal Obama a produzir o documentário American Factory. Nós queremos que as pessoas se coloquem no lugar das outras, experimentem e entendam a vida do próximo. É isso que uma boa história faz. Ela nos ajuda a sermos solidários. Uma das coisas mais significativas é que o documentário não é um editorial. As pessoas realmente se expõem e falam das próprias experiências. Michelle e Barack Obama não aparecem no filme. Eles contam com a parceria dos cineastas Julia Reichert e Steven Bonhar na direção do longa. Durante as 2 horas do documentário, também é possível observar choques culturais, abuso de poder, o chamado assédio moral, e as mudanças que a automação é capaz de provocar na vida dos trabalhadores. American Factory já foi apresentado e premiado no Festival de Cinema de Sundance e está disponível em plataforma streaming. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.